Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um texto relacionado a trabalho. Esse texto está no livro Redesigning Leadership, que é do John Maeda. O John Maeda, ele é um designer muito famoso, né? Ele foi um dos diretores do laboratório de mídia do MIT e hoje ele é presidente do Rhode Island School of Design. E ele foi escolhida como uma das 75 pessoas mais influentes do século XXI. E o interessante do John é que, além de ser uma pessoa extremamente criativa, inteligente, ele tem um lado humano muito forte, né? Ele é um líder, né? Mas ele é um líder humano, né? Ele tem uma preocupação e com o humano e uma humildade muito grande. Você percebe isso nos vídeos que você pode assistir dele, tem no TED Talks e nos livros dele também. Esse ainda não tem traduzido para o português, mas ele tem um que se chama As Leis da Simplicidade, que tem disponível aqui. É um livro, os textos são muito interessantes, tanto que eu gosto de utilizar com os meus alunos também, né, de inglês, porque a linguagem dele é bem bacana. E ele tem um texto que ele fala assim: trabalho é muito mais fácil quando é apenas trabalho, mas é muito mais difícil quando você realmente se importa. E ele fala que tem uma uma coisa maravilhosa chamada trabalho, né, que toma uma quantidade enorme de tempo da sua vida quando você tem sorte o suficiente de ter um trabalho, né? E muitas vezes o trabalho é simplesmente trabalho e não tem diversão nenhuma, né? Por exemplo, crescer próximo aos meus pais, ao trabalho dos meus pais, né? Onde ele ficava trabalhando antes e depois da escola, na loja de tofu. O pai dele, no Japão, né, tinha uma loja que vendia tofu e ele mesmo fabricava o tofu. E ele trabalhava desde as 3 horas da manhã até as 6 horas da tarde, né, o pai dele. E ele ajudava o pai no horário que ele não estava na escola. E ele fala que esse foi o trabalho mais difícil que ele experienciou em toda a vida dele. Foi o trabalho mais difícil, né, mais puxado. E dada a natureza mecânica do trabalho, né, de fazer o tofu, o preparo do tofu, o preparo artesanal, né, ele esperava que o pai dele, de vez em quando, desse uma relaxada, tirasse uma folga ou se permitisse afrouxar um pouco, né, descansar um pouco mais ou ficar mais tranquilo, né. Mas ele percebia que o pai dele exigia a qualidade mais alta, né, a melhor qualidade no seu trabalho todos os dias, né? Ele fala que o pai dele não era um cara que era movido por fazer dinheiro, não era ambicioso, né? E ele poderia ter vendido o produto, né, que ele fazia, o tofu, por um preço mais alto. Ele podia vender, né? Mas ele achava que o preço era justo, que estava bom. Então não estava claro para o John por que o pai dele trabalhava tanto dessa forma, né? E o motivo, ele falou, se tornou evidente quando um cliente um dia entrou na loja do pai dele, simplesmente só para agradecer o pai dele por fazer o tofu como ele utiliza a palavra aqui em inglês, que é craftsmanship, né? Que não se encontrava em nenhum outro lugar no Japão. E olha que o Japão é um lugar onde deve ter tofu em tudo quanto é lugar, né? Então, não deve faltar tofu bom. E o pai dele era um cara assim, muito pouco emotivo, né? Bem friozão.
mas o John pôde perceber no pai dele um relance assim dele sorrindo assim que o cliente foi embora, depois de tê-lo agradecido, né? Aí o John coloca que ele perguntou para o pai dele o que era esse craftsmanship, né? Que se você for ver o sentido da palavra no dicionário, significa artesanato, perícia, perfeição. E o pai dele respondeu, significa trabalhar como se você se importasse, né? E essa situação ficou muito na cabeça do John, né? E é uma coisa realmente que faz toda a diferença, né? Trabalhar por trabalhar e trabalhar quando você realmente se importa, né? Realmente se importa com a qualidade do que você está fazendo, independente de estar pensando na recompensa financeira, né? Ou independente de estar pensando no o que aquilo vai te trazer, né? Mas simplesmente por você fazer por você mesmo, né? Fazer uma coisa onde você se importa de verdade com o que você está fazendo, não necessariamente para receber elogios, né? Uma coisa do ego, mas uma coisa sua, né? Onde você se importa com aquilo, é importante para você, né? Hoje em dia, com a correria, com o mundo moderno, né? É raro, né? Infelizmente é raro a gente ver esse tipo de dedicação, esse tipo de cuidado que não vem alimentado pelo reflexo dos outros, né? Pelo, o que eu vou ser adorado, eu vou ser elogiado, vai ser o melhor. Você pode até fazer querendo que seja o melhor, mas é diferente quando você faz o melhor porque você está desfrutando daquilo, né? Por causa do cuidado com aquilo. Então, eu gosto muito desse artigo, dessa passagem do livro que o John coloca, onde ele aprendeu muito com o pai dele por causa dessa vivenciando, né, esse dia a dia do trabalho do pai e percebendo que o pai dele realmente se importava com o que ele estava fazendo, né, com o trabalho dele. E aí eu fiquei questionando, também é um questionamento que eu quero colocar, o que a gente faz realmente que a gente se importa, né? Mas um se importar de verdade, não só um se importar porque pela responsabilidade ou por ter que fazer, porque é o certo, porque deve ser feito, mas o que é aquilo que nos move, né? Onde a gente coloca aquele carinho especial e faz realmente como se realmente importasse, que vem de dentro, né? Esse é o questionamento que eu queria deixar hoje para vocês e até o próximo vídeo.